Bom dia, tudo bem? Bom dia. Como vocês estão? Graças a Deus nós começamos bem o nosso dia da melhor forma possível, que é através da leitura bíblica, né? Da nossa oração. Nossa filhinha já está ali na aula dela, ali também no quarto. E nós estamos agora compartilhando mais uma vez com vocês o nosso estudo. A Devocional. realidade não é estudo, é o devocional. O estudo é uma coisa mais aprofundada. O devocional é mais uma leitura simples, Uma reflexão, né? uma reflexão, uma meditação relacionada àquilo que nós lemos. E hoje, para você que já está acompanhando aí nos outros dias, já sabe que os capítulos que iremos refletir hoje são do livro de Êxodo, os capítulos 14, 15 e 16. Então, antes de iniciar, vamos orar, né? Vamos orar. Vocês também, bom dia a todos que estão entrando agora. Bom dia para todos. Vamos orar conosco então. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pela sua misericórdia e graça sobre todas as coisas, porque sem o Senhor nós não somos nada, nós nada podemos. Por isso, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos a Ti que o Senhor nos direcione em todas as coisas, que nesse instante o Senhor nos ajude para compartilharmos e para refletirmos na Tua palavra, para guardarmos ela na tábua do nosso coração, para que então venhamos ser transformados segundo o entendimento da Tua palavra, para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. E amém. Vamos lá então? Como que está a situação? Então Faraó liberou o povo, né? Faraó tinha liberado o povo, depois de todas aquelas pragas, enfim, com a última praga que matou todos os primogênitos do Egito, Faraó então liberou o povo de Israel. E depois disso começa o cenário a qual a gente leu hoje, né? Sim, os versículos, nós prosseguimos hoje nos capítulos, 14, 15 e 16, né? Onde agora Deus anuncia a ruína dos egípcios, né? Tem como título o capítulo 14. E mais uma vez, já de início aqui, Deus endurece o coração de Faraó mais uma vez para que ele volte atrás, de certa forma, né? Na sua decisão de deixar o povo ir e vá atrás do povo agora, Sim. para tentar alcançá-los, né? O que acontece? O povo de Israel começou a andar e se viram cercados pelas águas, pelo mar. E começaram a temer, começaram a ficar com medo. E muitos deles, inclusive, começaram a dizer: olha, nós fomos libertos lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto, era melhor a gente ter ficado lá. E isso me chamou muita atenção, porque não é novidade que nós vemos muitos seres humanos, muitas pessoas nos dias de hoje com esse pensamento também, que era muito interessante, é interessante nós refletirmos que o povo preferia até mesmo ser escravos, mas com a segurança de que os seus mantimentos, a sua alimentação estaria garantida, do que ser livre para buscar, para correr atrás, para encontrarem ali esses mantimentos e terem liberdade para fazerem aquilo que queriam, ou na realidade aquilo que Deus queria que eles fizessem, que era se tornar uma grande nação. Então eles tinham essa condição de refletir, de pensar, de escolher ou preferir uma destas coisas. Sim. E chama a atenção que eles preferiam ser até mesmo escravos por causa da segurança da alimentação, né? Para quem conhece até a pirâmide de Maslow, né? Uhum. Diz que a primeira base ali da pirâmide são as necessidades básicas, que inclui a alimentação, né? Então o povo sofria e tinha medo por causa que temiam ficarem sem alimentação.
Mas eles esqueceram que foi Deus que tinha dito para eles saírem do deserto, do Egito. Foi Deus que falou que sustentaria o povo e que levaria a uma terra que emana leite e mel. E foi Deus que fez todas aquelas maravilhas, que convenhamos nós, não é nem um pouco comum uma pessoa ver tudo aquilo que aconteceu e ainda assim duvidar da palavra desse Deus que fez todas aquelas coisas. Por isso que o próprio Jesus dizia para os contemporâneos de sua época: olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Porque aquelas pessoas viam os milagres que Jesus fazia e ainda assim não criam. Viam coisas assim miraculosas, né? Que a gente fica tentando imaginar tamanha grandeza, e como seres humanos, né? A gente não consegue nem mesmo imaginar tamanha maravilha que Deus fazia, né, com aquele povo, né? Assim, chega a ser surreal para nós hoje pensarmos tantas coisas feitas a olho nu daquele povo e o povo ainda assim dizendo aqui, né, como diz, deixa-nos voltar para servir aos egípcios novamente. Não era melhor que a gente tivesse morrido lá mesmo no Egito, tivesse desenvolvido, continuarmos ali trabalhando e depois a gente, com o tempo, ia acabarmos morrendo ali, mas morreríamos bem. Eles consideravam que aquela escravidão que eles tinham ali no Egito era bom. Então eles estavam presos, estavam aprisionados e estavam conformados com isso. E estavam com medo da novidade de vida que Deus estava propondo a eles. O Deus que fez todas essas maravilhas prometeu a eles uma terra que emana leite e mel. E libertou eles de uma forma miraculosa do Egito. E ainda assim eles duvidavam. Sim. Cadê a confiança desse povo? Cadê a fé desse povo? Pois eu acho que trazendo para nós nos dias de hoje, por mais que nós não vemos essas maravilhas nesse sentido de coluna de fogo e tantas coisas, mas a gente vê a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor todos os dias em nossa vida. Sim. O que também é uma maravilha de Deus, é um poder de Deus, é uma glória de Deus sendo manifestada em nossas vidas todos os dias. E que ainda assim, como nós vamos ver aqui nos próximos capítulos, o povo, assim como nós também muitas vezes, por uma questão de sofrimento, de dificuldade, a gente também fala, Senhor, era melhor que fosse daquela forma mesmo. Muitas vezes determinadas situações passam pela nossa cabeça. E a gente, às vezes, não retroceder naquilo que a gente crê em Cristo, mas a gente fica imaginando, mas e se fosse assim, né? E se fosse de outra forma? Às vezes a gente quer retroceder também, muitas vezes, né? Sim. Mas essa questão do e se não funciona. Aquilo que nós vivemos hoje é aquilo que nós devemos viver. E se você quer colher ou estar numa situação diferente, então tudo vai depender daquilo que você faz hoje. Claro, confiando em Deus, pedindo direcionamento a Deus, mas sabendo que nós precisamos plantar para colhermos coisas boas, né? Por isso que no próprio Evangelho está escrito que o sol brilha para justos e injustos. Essa questão de trabalho, de mantimento, de prosperidade financeira, isso daí, como até o pastor Paulo Júnior costuma dizer, teologia da prosperidade trabalhe, estude e se esforce. Então, se você quer ser bem abençoado financeiramente, faça essas coisas e, consequentemente, ou aliás, acima de tudo, confie em Deus. Então, a vontade dele vai se concretizar, porque depende também da vontade de Deus, com certeza. Exatamente, isso que eu ia dizer, né? Aqui o povo estava enxergando somente a dificuldade, né? Não estava enxergando o que Deus tinha lá na frente, que era a terra prometida. E assim, em toda a nossa caminhada, nós só conseguimos enxergar a nossa dificuldade, porque nós, seres humanos, fugimos da dor. Não queremos sentir dor, não queremos sentir aflição, não queremos sofrer. Então a gente
tenta de alguma forma, né, driblar o sofrimento, passar por cima, passar por baixo, de alguma forma, né, não sofrer, não sentir nenhuma dor. Só que Deus tem a vontade dele para nós. Muitas vezes, mesmo diante de muitas aflições, tem um propósito para isso, né? Tem um propósito de Deus para as nossas vidas. E ele aqui diz, né, para o povo: olha, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E depois aqui no seguinte diz que o Senhor só manda dizer para Israel continuar marchando, continua caminhando, continua me ouvindo, continua me obedecendo, que vocês vão contemplar a minha palavra dita, que eu disse, né? Ele vai cumprir com aquilo que ele disse, né, para o povo. Sabe o que eu achei interessante? Por um lado, o povo não acreditava, o próprio povo de Deus tinha dúvidas, não estava acreditando no que Deus disse. Sim. Não estava temendo a Deus, não estava confiando em Deus. E por outro lado, Faraó também não estava acreditando, não estava temendo a Deus. Porque passou-se um tempo, ele soube que o povo de Israel estava andando meio que perdido na concepção dele. E o que ele fez? Ora, nós não devíamos ter mandado eles embora, vamos pegar eles de volta como escravos para nós. Então, ou seja, depois de tudo aquilo, Faraó perdeu o seu primeiro filho e ainda assim, depois de todas as pragas, não foi suficiente para que ele temesse a Deus. O coração dele continuava endurecido, foi endurecido de novo pelo próprio Deus, que já havia avisado novamente para Moisés: olha, endurecerei o coração de Faraó para que o meu nome seja glorificado, e eles saberão que eu sou o Senhor. Toda a nação do Egito saberá que eu sou o Senhor. Então, dois pontos, né? Dois extremos, mas nós vemos que nesses dois extremos existe falta de temor e falta de confiança em Deus, né? Sim. E outra coisa interessante, eu quero pontuar aqui para os irmãos, né, que amor, assim, a gente muitas vezes nós estamos lendo, o povo nós estamos passando por uma situação assim como a gente está vendo esse povo aqui que a gente está lendo, e a gente prossegue naquilo que Deus tá falando, mas a gente prossegue reclamando. Que inclusive quando Deus aqui escuta o povo, ele sempre diz o povo murmurando, que o povo estava o tempo todo reclamando. Ou seja, Deus está com a sua misericórdia sobre as nossas vidas 24 horas, nos guardando, nos mostrando, nos guiando, nos dando sabedoria, mas 24 horas também, muitas vezes, nós estamos reclamando, né? Murmurando, reclamando sempre o tempo todo, muitas vezes de alguma situação, de algo que estamos passando, mas como eu disse aqui um pouquinho mais atrás, Deus tem um propósito para cada coisa que a gente passa, né? Seja um amadurecimento. Todas as coisas cooperam para o bem. Inclusive Exatamente. A própria tribulação tem um propósito. Sim, sim, como que Paulo lá no fala. final é que nós venhamos adquirir paciência, experiência, esperança. Então, até as tribulações, por mais difíceis que sejam, ninguém gosta de passar por tribulação, mas elas também são necessárias. Já pensou se toda a nossa vida fosse um marasmo, tudo um mar de rosas, tudo mil maravilhas? Como que nós seríamos? Será que as características que nós temos hoje, a resiliência, essa graça que Deus nos deu, foi através do quê? Será que as experiências traumáticas, dolorosas, as tribulações que você passou, não serviram para isso? Para te tornar quem você é hoje? Com certeza. Se nós não passássemos por dificuldades, por situações difíceis, nós também não aprenderíamos, não adquiriríamos experiência, nem amadurecimento, né? E também não valorizaríamos aquilo que Deus faz por nós. E não poderíamos também compartilhar essa experiência com o próximo, para que essas pessoas também sejam edificadas, também sejam preparadas, né? E assim também reconhecemos a grandeza de Deus. Eu quero ler um comentário aqui do Discípulo Monte.
Ele disse assim, ó, uma das páginas mais relevantes do Insta, em meio a tanta palhaçada alheia. Glória a Deus. Muito obrigado. Nós temos um sentimento de gratidão quando nós lemos ou ouvimos uma mensagem como essa, porque nós sabemos que nada vem de nós mesmos, nada é da nossa própria capacidade. Tudo aquilo que nós fazemos ou que nós temos é porque Deus nos deu. Se nós estamos gravando essa live é porque Deus nos direcionou para isso, Deus colocou esse desejo em nós, então Deus também nos capacitou para fazê-la, então o mérito todo é dele. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas muito obrigado. Essas mensagens são muito importantes para que a gente, exatamente, para que a gente sinta-se encorajado, para que a gente veja que realmente vale a pena. Muito obrigado, viu? Vamos seguir. Vamos. Agora, mais à frente, né, Deus endurece o coração dos egípcios para que eles venham com os carros, né, e adentrem para perseguir o povo de Israel. E o que acontece? O povo de Israel fica como? Desesperado. Morrendo de medo. Como se parece que... Eu entendo, claro, imagina, é uma situação bem difícil mesmo. Mas em contrapartida... Eles pensavam que iam morrer. Pronto, a gente saiu de lá, aconteceu todo aquele evento, nós festejamos e... Minha filhinha está aqui, gente. Minha esposa vai lá auxiliá-la. Então, eles festejaram, eles se alegraram pela enormidade da liberdade que Deus deu para eles, mas ainda assim não foi suficiente, porque depois dessa circunstância em que eles estavam ali caminhando, o faraó mandou que os seus cavalheiros, os seus capitães da guarda fossem segui-los, fossem pegá-los, porque queria trazê-los de volta como escravos, se arrependeu daquilo que tinha feito, Deus havia endurecido o coração dele novamente, e o povo de Deus teve medo. Porém, Moisés clamou, o povo ali desesperado, Moisés clamou e Deus anunciou, olha, eu vou livrar vocês da mão de Faraó, meu nome será glorificado e todos saberão que eu sou o Senhor. Então Deus instruiu para que Moisés batesse ali o cajado nas águas, que eles estavam diante do mar, então o mar se abriria. E foi isso mesmo que aconteceu. Moisés bateu, acho que todos conhecem ou já ouviram essa história, este acontecimento, que não é uma mera história, mas é um fato histórico, inclusive tem achados arqueológicos que comprovam que foram achados na realidade restos da carruagem ali no mar daquela região. Então, para quem tem dúvidas, também a arqueologia nos ajuda a comprovar muitas coisas para nós sabermos que aquilo que está escrito realmente aconteceu e não é uma mera história. Então o mar se abriu e tinha aquela nuvem que guardava eles, que protegia eles, o povo de Israel. Essa nuvem que ficava na frente passou a ficar atrás, porque o povo do Egito começaram a seguir eles, e quando o mar se abriu, eles continuaram seguindo. E aquela nuvem que guiava o povo de Israel passou a ficar atrás. E iluminava o povo de Israel ali na frente. E atrás, para os egípcios, aquela nuvem era escura. Aquela nuvem escurecia a passagem para os egípcios. E uma coisa me chamou muita atenção. Muitíssima. O povo do faraó, os egípcios, não temeram, né? Sim. E foram atrás do povo de Israel. Até então tudo bem. Faraó com o coração endurecido e tal. Mas o mar se abriu. Sim. Será que não é todo dia? Eu acho que o mar se abre, né? Eu acho que não é todo dia. Não forma literal, não. O mar se abriu e ainda assim
diante daquela maravilha gigantesca, os egípcios parece que estavam cegos. Eles não se deram de conta. Eu creio que esse endurecimento chegou a cegá-los, né? De forma que o entendimento, racionalidade... A razão se perdeu. Era totalmente sentimental. Virou uma coisa pessoal, uma coisa de ego mesmo. Uma gana, né? Porque imagina aquela circunstância, aquela situação, aquele cenário. O mar aberto, o povo de Israel adentrando. Se eu estivesse no lugar dos egípcios, naturalmente, com a minha racionalidade em dia, o que eu ia falar? Eu não vou entrar. Você é louco? O que está acontecendo? O mar se abriu, eu não vou entrar aí. Porque se isso não for uma obra de um Deus acima de todas as coisas, eu não sei o que é. Exatamente. E se Deus está fazendo isso para proteger eles, eu não sou louco de ir atrás deles que eu vou morrer. Esse Deus vai trazer consequências sobre mim. Assim como já tinham matado os primogênitos, né? Deus já tinha feito diversas coisas. E ainda assim não era suficiente. Porque para quem não sabe, o povo do Egito era muito idólatra. E eles adoravam muitos deuses, além do próprio faraó, que era considerado um deus. Então para eles era inadmissível um outro deus vir tomar o espaço deles. Um outro deus se demonstrar maior do que os deuses deles. Porque o maior de todos os deuses que estava na terra só podia ser faraó. Então, e os outros deuses também do Egito não podiam ser abaixo de nenhum deus que já existia, porque Egito era a principal potência que existia na terra. Então, para eles era uma afronta, era inadmissível. Eles não podiam reconhecer que existia um Deus maior do que o dele. Os dele, né? Mas aí então acontece... Os deles. Exato. Mas aí então... O povo passa a seco, né? Os pés a seco no mar. E quando os cavaleiros de Faraó estão adentrando, então Deus fecha o mar. Só que assim, e Faraó morre nesse mar? Ou Faraó fica olhando os seus súditos ali atravessarem e morrerem? Eu vou responder a pergunta dela com outra pergunta. Será que Faraó estava junto ou só acompanhando e visualizando o que acontecia? Então, na verdade, Fugi bem, né? Até peço a ajuda dos irmãos nessa leitura, no capítulo 15, se os irmãos já leram já esse capítulo, ao que não dá a entender, dá a entender sempre que ele está observando de longe, trabalhar em prol dele, porque acredito que ele nem se dava um Deus iria guerrear? Não iria, né? Ele estava ali somente na figura representativa mesmo de Deus, né? E os seus súditos trabalhando Mas em prol. será que ele foi? Aparentemente, ao ler, ele parece deu que ordem para que o seu exército fosse junto. Fosse atrás do povo de Israel. Mas não narra que ele foi junto. Eu verdade. não me lembro de ter lido que ele também. foi junto. Mas se você aí tem alguma opinião, alguma reflexão, algum estudo referente a Faraó, se ele estava ou não junto com o seu exército nesse acontecimento do mar, mande pra gente, comente, manda um direct aí, tá bom? E depois dessa maravilha toda, o que aconteceu? O mar fechou e Deus falou para Moisés, olha, estende o seu cajado que eu fecharei o mar e todo o exército do Egito será engolido. Sim. Todos eles serão mortos. E assim se sucedeu. Tanto é que depois o próprio povo de Israel viu. Viram os soldados do Egito lá, mortos depois na praia. Sim. E o que eles fizeram? Quantos, hein? Que eram mais de 600, né? 600 carros e... Tinha cavalos também, né? Enfim. Não eram 600 homens. Eram 600 carros e carruagens, se não me engano. Isso, era isso. E o que eles fizeram depois que passaram pelo meio do mar e o mar se fechou e engoliu todos os egípcios, matando-os? O que os israelitas fizeram? Vamos ver se você se ligou na charada. Mais à frente eles reclamam de novo. Antes disso eles fizeram uma coisa que você gosta muito.
Cantaram. Miriam cantou, né? Miriam tocou os Tamborim. tamborins e dançou junto com as mulheres, e o povo no geral cantaram a Deus. Sim, fizeram louvaram. cânticos de agradecimento pela tamanha das maravilhas, do poder, que Ele era o único Deus, o único Senhor, o único poderoso, que os libertou, que os salvou. Então eles estavam numa adrenalina, numa alegria, num êxtase enorme. E fizeram um cântico para poder expressar esse sentimento. Sim. E em seguida acamparam junto as águas amargas, né? Ficaram 3 dias sem água. Sim. E aí Deus falou com Moisés para que então tornasse aquela água. Eles se depararam numa região onde tinham águas amargas, e através de Moisés Deus transformou aquelas águas em águas doces. Doces, exatamente. E o Senhor diz, né, aqui no versículo 26 do capítulo 15, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, Deus está falando aqui, né? Se me obedeceres, né? Se guardares os meus mandamentos, vocês serão abençoados, né? E a minha palavra vai se cumprir. Exatamente. Mas começou a haver fome. Exato. Eles não tinham mais o que comer e estavam peregrinando pelo deserto. Então, desesperadamente, mais uma vez, eles começaram a reclamar para Moisés, e Moisés até disse assim: olha, vocês não estão reclamando para mim, vocês estão reclamando para Deus. Exatamente. Porque eu não sou Deus, não sou eu que posso fazer essas coisas, e tudo que eu faço é por intermédio do próprio Deus. Então, e o povo murmurava, e o povo reclamava, e Deus ouviu essa murmuração, esse clamor do povo. Inclusive Deus falava, né? Não fala Deus nem petição, né? Falava murmuração mesmo. Sim. Nem oração, não era petição, não era nada. Deus... Quem clamava e orava era Moisés, mas o povo murmurava, reclamava. Então, Deus falou para Moisés: olha, eu farei chover pão dos céus, e o povo será saciado todos os dias. Todos os dias o povo colherá somente a porção necessária para a alimentação do dia. E Moisés anunciou isso para eles, e logo na sequência aconteceu, começou a aparecer um orvalho, né, como se fosse aquela serração quando nós acordamos de manhã, acredito eu, só que de uma forma um pouco diferente. E quando eles foram ver, era em formato redondo, né? Diz a palavra. Diz que parecia com névoa, coentro e gosto de mel, semelhante a um pão de mel. Era esse o que eles chamaram de maná. Exato. Era o pão dos céus. Mas todos os dias, então, Deus enviava esse maná, Deus fazia chover este pão do céu, e o povo colhia. Só que alguns, mais uma vez, desobedeceram. Começavam a colher para o dia e amontoar, né? E para aquele dia e para o dia seguinte. Só que Deus já havia falado: não, é para comer só para colher para o dia de hoje. Mais uma vez o povo demonstra desconfiança, insegurança, medo, ansiedade. E vendo cair comida do céu, gente. Maná do céu, uma coisa que eles nunca viram na vida, mas que tinha gosto de comida, de alimento. E ainda assim não conseguiam crer na palavra exatamente como Deus tinha dito. Olha, todo dia eu vou fazer isso. Não precisam vocês escolherem para o amanhã. E, inclusive, me parece que faz até uma ligação com aquilo que Jesus diz lá no Novo Testamento, para que nós não nos ansiemos por coisa alguma. Sim. Mas que busquemos o reino dos céus e a justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não ficarem ansiosos por coisa alguma, quanto o que haverás de comer, beber ou vestir.
Então, porque ele veste até as aves do céu, né? Então até... As flores, né? Sim. Enquanto eu lia esse texto hoje de Êxodo, eu lembrei disso, que Jesus comentou, né? Porque esse era o cenário que os israelitas passavam, de ansiedade, de medo, de insegurança, de desconfiança. Eles não tinham uma fé suficiente para acreditar naquilo que Deus disse. E essa é a principal fé que a Bíblia, a fé bíblica principal é essa, é acreditar naquilo que Deus disse. Se nós lermos em Hebreus, a galeria lá dos heróis da fé, que fala a respeito da fé, se nós analisarmos o contexto, nós veremos que está mostrando, se não me engano, a partir do versículo 7, agora eu não estou lembrando, não sei se é do próprio capítulo 1, agora eu não estou lembrando, mas enfim, fala a respeito da forma como aqueles homens eram considerados homens de fé, porque eles acreditaram piamente naquilo que Deus falou, acreditaram na palavra de Deus, e isso que era considerado como homens de fé. Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Exatamente. Então, quando o povo guardava aquele pão para o dia seguinte, o pão estragava, mostrando para eles, olha, não adianta vocês guardarem. Eu falei que era só para o dia de hoje. E no dia seguinte chovia pão de novo, então não tinha essa necessidade. E isso aconteceu por quantos anos? 40 anos, irmãos. Impressionantes 40 anos. Choveu esse maná por 40 anos. E tinha a carne também de tarde, né? Sim. De manhã era o maná, era o pão para o dia, para saciar o dia. E também à tarde tinha a carne, que eles precisavam de uma Mas proteína. ainda assim, o povo perdurou no deserto mais de 400 anos, né? Mas ainda assim, por todos esses anos, sempre reclamando. Eu acho que o Senhor diz que a tudo dai graças, né? E muitos às vezes falam, eu vou buscar ter esse entendimento, eu vou dar graça porque alguém vai para o extremo, né? Alguém da minha família veio a falecer ou está sendo acometido de algo, mas a tudo dai graça no sentido das misericórdias de Deus, né? Que tendo consciência do pecado, nós vamos passar por todas essas aflições, por enfermidades, porque isso é consequência do pecado. O pecado é a raiz de todos os males, né, na nossa vida. Então, a tudo nós devemos... Vamos ter consequências difíceis. Exatamente. Porque ainda que a gente não peque momentaneamente, pelo menos em atos, porque em pensamento a gente peca a todo instante. A terra está inflamada, né? Nós somos também vítimas de pecado de outras pessoas. Sim. Que as consequências sobrevêm sobre também nós. Sobre a nossa vida. Se uma pessoa, por exemplo, nós poderemos sofrer injustiças. Injustiças é quando a pessoa dá ou faz com você aquilo que você não merece. Exato. Isso depende de você? Não. Não depende. Isso depende de outras pessoas. E sabendo nós que o ser humano é pecador, como nós também somos, isso significa que nós passaremos por essas dificuldades, por essas injustiças, por essas privações e dificuldades, tribulações da vida ao decorrer de toda ela. Essa é a realidade. Precisamos aprender com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, a lidar com as dificuldades. Porém, também Deus nos aperfeiçoa, irmãos, através de pessoas. Porque são as pessoas que nos ensinam a não ter determinadas atitudes repetitivas, a não fazer determinadas coisas que outrora fazíamos. Então, é com as pessoas que nós aprendemos, né? É com elas que também nós crescemos. O sábio aprende com o erro do seu próximo. Exatamente. Nós iremos errar, mas se nós pudermos aprender quando alguém que está ao nosso redor, perto da gente, errar, é melhor ainda. A gente não precisa ter aquela experiência por aquilo, né? traumática, a gente não precisa cometer aquele erro, determinado erro para aprender. A gente pode, só visualizando as pessoas ao redor, a gente pode aprender também. Exato. Né? Não precisa pagar para ver, digamos assim. E esses foram os nossos 3 capítulos de hoje, irmãos. Isso aí. A nossa reflexão, né? Posso te fazer um pedido? Não. Não. Ontem eu peguei ela de surpresa para cantar. Não, mas hoje eu gostaria.
E você vai conceder, que eu sei, porque você é muito gentil, muito recíproca. Então, eu me lembrei, quando os israelitas cantaram agradecendo, eu me lembrei da gratidão que eu tenho a Deus, que nós devemos ter a Deus. E eu lembrei daquela música, Eu Te Agradeço, né? Ah, legal. Então vamos cantar. Um pedacinho só. É só. Te agradeço, Jesus. Gente, me deu até um branco, me ajudem. Então vamos pra outra, assim, ó. Aquela, assim, ó. Eu te agradeço. Ah, legal. Eu não sei cantar, viu, irmão? Isso aí é só uma palhinha pra ela lembrar. Esse louvor é muito bonito, irmãos. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Tá bom, né? Pessoal, muito obrigado. Um excelente dia para vocês. Um grande abraço. Que a graça de Deus nos acompanhe por mais esse dia e que você sinta-se abraçado. E eu te espero amanhã. Lembrando que amanhã nós leremos os capítulos 17, 18 e 19. Se você quiser ler antes para refletir aqui junto com a gente, fique à vontade. Faça isso que vai contribuir para que você entenda do que a gente está falando. Se quiser mandar alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, pode mandar também. Estamos abertos. Um grande abraço para vocês, obrigada tá bom? A cada um Ótimo de vocês dia. Que estiveram aqui conosco, participando. E um excelente dia. Isso aí. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.